Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Esse aqui é mais um vídeo daqueles que vai para a playlist de exercícios resolvidos em termodinâmica. E hoje a gente vai falar sobre o ciclo Brayton. O ciclo Brayton é esse aqui, ó. A gente vai falar sobre um ar que entra no compressor de um ciclo padrão ar Brayton, né? Ou seja, o ciclo Brayton é um ciclo de potência a gás, ou seja, ele opera com fluidos que estão normalmente na região de gás ideal, mas ele pode ter uma distinção. Se for um gás perfeito, a gente fala que é o ciclo padrão ar frio, mas nesse caso está falando do ciclo padrão ar, então é gás ideal, não é gás perfeito. Com a vazão volumétrica que é dada de 60 metros cúbicos por segundo, ele entra então no compressor com a pressão de 0,8 bar e 280 Kelvin. A relação de pressão do compressor é 20, ou seja, a gente tem uma relação da pressão mais alta sobre a pressão mais baixa. O compressor, a reação de pressão é justamente aquele análogo à taxa de compressão que a gente tem do ciclo diesel, o ciclo Otto, né? Mas nesse caso, como é fluxo, ele está falando justamente dessa pressão que é na entrada do compressor, a pressão na saída do compressor, que é justamente o que vai dar o nosso rendimento, né, térmico aí do nosso compressor. Então você tem essa relação de pressão do compressor de 20 e a temperatura máxima do ciclo é 2100 Kelvin para o compressor, a eficiência isentrópica é 92%, ou seja, não são perfeitos nem ele e nem a turbina que tem eficiência isentrópica de 95%. É para determinar a potência líquida em megawatts, ou seja, a gente vai ter que de alguma forma achar a vazão máxima disso aí, já que está em megawatts. Se tivesse em kilojoules por quilograma não precisaria, mas como está em megawatts a gente tem que achar a vazão máxima, a taxa de adição de calor do combustor e a eficiência térmica do ciclo. Olha, ele está querendo basicamente saber isso aqui, ó. Se a gente determinar a potência líquida, é praticamente determinar isso daqui, vai ter que encontrar qual que é potência líquida que é realizada. A gente pode usar os cálculos que são usados, né, sem pensar muito na convenção de Clausius para sinais de trabalho realizado no sistema negativo, trabalho realizado pelo sistema positivo. Bom, se você usa a convenção de Clausius, isso aqui é simplesmente você somar os dois. Você seria a potência da turbina mais a potência do compressor. Se ele somar os dois, porque a potência da turbina vai ser positiva, a potência do compressor vai ser negativa. Se você não usa a convenção de Clausius e prefere usar aquela que o livro do Moran Shapiro fala, que fala, olha, quando a gente fala de ciclo, a gente esquece a convenção de Clausius. Praticamente sempre aquele negócio de você falar qual que é aquele que tem mais energia com o que tem menos energia. Então sempre vai dar o valor das potências, das variações de entalpia ou variação de energia interna, sempre dá positivo. E só que você tem que se lembrar que a turbina é um trabalho que é adicionado ao ciclo e o compressor é um trabalho que é retirado do ciclo. Só isso. Mas nesse caso aí tanto faz, então você usa um ou outro. As convenções, eu sempre falo, se você segue a convenção de Clausius e soma todas essas potências, dá a mesma coisa que você fazer essa conta aí que eu vou fazer agora, tá? Mas a gente vai precisar de alguma forma determinar isso aí, essa potência líquida. Então vai depender da gente calcular a potência na turbina e a potência no compressor. Isso aqui então está falando que eu tenho que calcular a potência na minha turbina. A potência na turbina, eu estou considerando que essa turbina é uma turbina que não troca calor, não foi falado de nenhum tipo de troca de calor, ela tem reversibilidades, essas reversibilidades não necessariamente estão relacionadas à troca de calor, mas ela não troca calor, não tem variação de energia cinética, não tem variação de energia potencial, ou seja, o balanço de energia realizado sobre a turbina vai nos dar isso daqui, ó, vai nos dar que a potência gerada pela turbina é a vazão máxima da entalpia, a vazão máxima que eu tenho, que é sempre o mesmo fluido passando, sempre o ar passando com a mesma vazão volumétrica de 60 metros cúbicos por segundo, não é a vazão máxima, a gente vai ter que calcular a vazão máxima. Então essa vazão máxima que eu tenho passando, multiplicado pela minha entalpia em 3, menos a entalpia em 4. E eu tenho aqui o meu trabalho do compressor, que é igual a vazão máxima, multiplicado pela entalpia em 2, menos a entalpia em 1. Olha, eu não sei nada sobre essa temperatura que está em 2, a temperatura que está em 4, não sei nada disso. Eu sei que eu poderia ter um processo que fosse isentrópico. No ciclo Brayton, se fosse um processo isentrópico, fosse o ciclo Brayton ideal, com processos isentrópicos no compressor e na turbina, o meu estado sairia de 1 e iria para esse estado 2S. Mas ele não é isentrópico, ele tem uma perda, tem irreversibilidades no compressor, então ele chega nessa temperatura 2 aqui. Ó, ele vai chegar num estado com uma temperatura um pouco maior, uma entalpia também diferente. A mesma coisa para a turbina, ela vai expandir a partir do ponto 3 para o ponto 4. Se fosse um processo isentrópico, ele terminaria nesse ponto aqui, que seria o ponto 4S. Mas como não é, ele acaba perdendo um pouco desse ganho aí de potência mecânica para as irreversibilidades do sistema, e a eficiência isentrópica nos dá que ele vai acabar naquele ponto 4, não acaba no ponto 4S. Ou seja, a gente vai ter que identificar de alguma forma para calcular esse trabalho no ciclo, a gente vai ter que identificar, não tem como correr disso, identificar qual que é a nossa entalpia em 4 e a nossa entalpia em 2. Eu tenho que usar as eficiências isentrópicas para isso. E também vamos ter que identificar qual que é a vazão máxima que apareceu aqui, ó, não sabemos a vazão máxima ainda.
A outra questão que é medida é qual que é a taxa de adição de calor no combustor. Ora, a taxa de adição de calor no combustor, que é o calor que está entrando no sistema, ele é igual à vazão máxima novamente, vezes a entalpia que eu tenho em 3, menos a entalpia que eu tenho em 2. Essa daí é a fórmula que eu teria que usar, né? Mas esse cálculo também me indica que eu vou ter novamente que calcular a minha vazão máxima e calcular as entalpias em 3 e 2. De certa forma, isso aí só me deu problemas, né? Eu tenho que calcular as entalpias em todo mundo. Essas entalpias, como eu estou falando de uma entalpia que está na região de gases ideais, essas entalpias todas, ó, vamos encontrá-las lá no caso do livro do Moran Shapiro, na tabela A22, tá? Que é a entalpia para ar como gás ideal, e lá a gente tem as entalpias, todas elas, as entalpias são função apenas da temperatura. A gente tem outras propriedades também que vão ser úteis aqui para a gente. Por exemplo, a gente não vai usar energia interna, a gente não vai usar o S0, né, que é aquela da entropia, mas a gente tem uma grande vantagem nessa tabela 22, que é essa aqui. Ó. Essa tabela 22 ela também nos dá para processos que são isoentrópicos, que você não tem variação de entropia, processo no ΔS é igual a zero, ou seja, o que seria? Seria o processo saindo de 1 e indo para 2S, ou saindo de 3 e indo para 4S. A gente tem aquelas propriedades que são a pressão relativa, que é igual a simplesmente uma pressão relativa que depende somente da temperatura, e tem também o volume relativo, que depende somente da temperatura, ou seja, tem todos os dados tabelados pela temperatura, e a gente vai usar essas informações aí, e também as relações isentrópicas que a gente tem, né? A gente vai usar isso aí também hoje para ficar mais claro, tá? As relações isentrópicas para gases ideais, tá? E a gente vai usar esses valores de PR e VR aí, mais o de PR hoje, porque é um ciclo Brayton, tá? Mas tudo bem, fica essa informação aí pra gente, e agora a gente vai ter que descobrir as coisas que a gente precisa, as nossas incógnitas. Nós temos 5 incógnitas para resolver. Nós temos as entalpias 1, 2, 3 e 4, além das entalpias isentrópicas, né? A gente vai ter que resolver elas aí no meio do problema, e além disso a gente tem também a vazão máxima. Vamos começar pela vazão máxima. Se a gente resolver a vazão máxima, a gente mata uma parte do problema, ó. Primeiramente a gente vai achar qual que é a vazão máxima que a gente tem. A vazão máxima, a gente sabe que vazão máxima, a definição de vazão máxima é igual a uma vazão volumétrica multiplicada pela densidade ou dividida pelo volume específico, certo? Nesse caso, a gente tem na entrada do compressor, o compressor é justamente esse ponto 1 aqui, ó, que está desenhado, ou seja, o compressor é o ponto onde eu estou na pressão mais baixa e eu vou para uma pressão mais alta. É justamente o que está ocorrendo aqui nesse processo. Essa linha aqui representada no diagrama PV, que eu estou passando o mouse em cima dela, é uma linha de processo isentrópico, que é justamente o que está acontecendo também nessa parte aqui, ó. Eu estou saindo de uma pressão mais baixa, uma linha de pressão constante aqui embaixo, que é essa linha entre 4 e 1, e eu vou agora para uma linha isentrópica, processo isentrópico, saindo de 1 indo para 2S, ou seja, na entrada do compressor, a entrada do compressor é justamente onde está esse processo que eleva a minha pressão, que está na região da pressão mais baixa para a pressão mais alta, ou seja, meu ponto 1 é a entrada do compressor. A entrada do compressor, eu tenho dados para eles, né, para o meu compressor, eu sei que eu posso usar a equação do gás ideal, que PV é igual a RT, ou seja, esse R, eu tenho que me lembrar que esse R aqui, ó, não é o R universal dos gases, esse R ele é igual ao R universal dos gases dividido pela massa molar do ar. Eu tenho os dados também, foram dados no meu problema de temperatura e pressão, então eu posso simplesmente substituir isso aqui, ó, vai virar que o meu volume específico em 1 é igual a RT1 sobre P1, e isso daqui vai me dar minha vazão máxima, que é igual à vazão volumétrica, que é dada no problema também, ó, que é dada de 60 metros cúbicos por segundo, está dada aqui a vazão volumétrica na entrada do compressor, dividido por esse V1, que eu sei que esse V1 é igual a RT1 vezes P1, certo? Isso daí mata o meu primeiro problema. Tenho todos os dados para resolver isso aqui, já sei qual que é a vazão máxima agora. Agora eu preciso encontrar o meu estado 1, para eu determinar qual que é a minha entalpia em 1. Esse estado 1, olha, eu tenho lá a minha pressão 1, que é igual a pressão 1 é igual a que mesmo? Até esqueci que a pressão 1 é igual a 0,8 bar, pressão bem baixa. Eu poderia, num exercício mais complicado, eu poderia pedir para a pessoa calcular se isso, se a compressibilidade, se o fator de compressibilidade Z é realmente igual a 1, seria uma possibilidade, tá? Nesse caso, a gente está falando de uma pressão de 0,8 bar, ou seja, uma pressão abaixo da pressão atmosférica, e uma temperatura bem alta, né? A temperatura aqui está de... temperatura em 1, eu acho que é 280 graus Celsius, 280 Kelvin. É uma temperatura baixa, mas a pressão também está baixa. É uma condição de um gás parecido com um gás, sei lá, se estivesse na Suécia, provavelmente seria esse gás aí agora. Mas não, na Suécia não tem essa pressão de 0,8 bar. Vamos pensar na Suécia um pouquinho com menos pressão ainda, seria mais gás ideal ainda. Então nesse caso aqui seria a temperatura 1.
igual a 280 Kelvin. Nesse caso a gente poderia conferir, usar, como eu falei, a gente poderia conferir aqui, ó, através do fator de compressibilidade, poderia ir lá e conferir no fator de compressibilidade, que a gente pode usar o gás ideal nessa condição, porque a gente está falando que o Z vai dar aproximadamente igual a 1. Nesse caso a gente poderia fazer isso, a gente teria a pressão crítica, para a temperatura crítica, calcularia lá e acharia esses dados. Mas para esses valores aqui a gente sabe que a gente pode ir lá na tabela A22 e buscar a minha entalpia em 1, que é igual à entalpia que depende somente da temperatura em 1. Beleza? Não tem nenhum problema com isso daí. Eu também eu vou precisar de mais dados, tá? Mas eu vou mostrar esses dados agora quando eu quiser justamente definir o meu estado 2. Qual que é o meu estado 2? Eu não tenho nenhuma informação sobre o estado 2, certo? Eu não sei nada do que está acontecendo no estado 2. Mas eu tenho uma relação que está acontecendo entre o estado 1 e o estado 2. Está acontecendo um processo isentrópico, né? Está acontecendo um processo de isentropia. Ou seja, eu vou fazer agora, eu vou analisar cada processo separadamente, para ficar mais claro para a gente. Eu tenho um processo que ocorre entre 1 e 2. Qual que é o processo que ocorre entre 1 e 2? Ele é um processo ele não é um processo isentrópico, né, inicialmente. É um processo que a gente pode buscar aqui. Eu vou até trazer esse gráfico aqui, ó. Eu não tenho nenhuma informação sobre esse processo em 2. Eu não sei nada do 2, mas eu sei que poderia ter idealmente um processo 2S, que seria um processo isentrópico. A vantagem no processo 2S, eu vou fazer isso aqui então, o processo de 1 até 2S. A vantagem no processo 2S é que eu tenho a mesma entropia. A entropia em 1 seria igual à entropia em 2S, ou seja, um processo isentrópico. A minha entalpia em 1 eu não tenho a minha entalpia em 2S. Na verdade eu não sei qual que seria, né, esse valor assim, que eu teria para encontrar a minha entalpia em 2S, mas eu sei que é um processo isentrópico. Processos isentrópicos têm relações isentrópicas, né? E quando vocês forem olhar lá na tabela 22, eu posso até trazer aqui para vocês, ó. Cadê? Tabela 22, olha aí, eu vou buscar lá embaixo. Estava resolvendo um exercício aqui agora com ela. Tabela, ó, vou buscar aqui. Eu vou fechar isso aqui. Eu vou para cima aqui com ela, vamos lá. Tabela A22. Ó, tabela 22 para o ar, a gente tem essas informações também, ó, que valem somente quando o processo é isentrópico. Tem o PR, que é a pressão relativa, que depende só da temperatura, e o VR, que é o volume relativo, depende só da temperatura também. Essas informações valem só para o ar como gás ideal. Para os outros gases, tipo carbono, monóxido de carbono, vapor de água, oxigênio, a gente não tem essa informação isentrópica. Só para o ar a gente tem. Acho que talvez, quer dizer, nesse livro a gente não tem. Talvez em livros melhores, em outros livros que serão mais abrangentes de dados, a gente tem essas informações. É porque os exercícios que cobrem no livro de Moran e Shapiro não chegam a esse estado de precisar de PR e VR para outros gases. Mas para o ar a gente tem. Então a gente vai buscar isso aí. Se esse processo é isentrópico, a gente pode usar nossa relação isentrópica que diz o quê? Que a pressão em 1 sobre a pressão em 2, ou vou até escrever dessa forma, né, ficar mais fácil com relação às pressões. Olha só, eu tenho uma relação de pressões aqui, ó. Você vê que eu tenho a pressão em 2 sobre a pressão em 1, ó, pressão em 2. Eu sei que a pressão em 2 sobre a pressão em 1, ela é igual a pressão relativa em 2 sobre a pressão relativa em 1. Isso daqui, ó, é função, ó, de PR e depende somente da temperatura em 2 e o PR depende somente da temperatura em 1. E qual que é a vantagem? Eu sei que P1 sobre P2, vou até puxar isso aqui agora, ó. Isso daqui, ó, isso daqui, ó, vou puxar, eu só mudei a igualdade, mudei o local onde elas estão ali na igualdade, jogar a igualdade é para cá, ó. Isso daqui é igual a P2 sobre P1, que é igual a 20, que é a nossa relação de pressão. Ou seja, eu tenho todos os dados aí, ó. Eu posso simplesmente escrever que o meu PR de T2, ou vou colocar aqui, ó, o meu PR2, né? O meu PR2, ele é igual a 20 vezes o PR1. E aí eu vou lá na minha tabela, depende só da temperatura em 1, eu busco esse PR, o valor de PR dele. Eu posso até fazer esse exercício rapidinho com vocês, ó. Mostrar aqui na tabela, eu vou lá para a temperatura de 280 Kelvin, essa aqui, ó. 280 Kelvin, eu estou buscando aqui o PR, cadê? Ah não, estou olhando para outro gás, tá? Eu já estava errando aí no começo. Ó, 280 Kelvin, eu tenho lá entalpia, energia interna, S0, não vou usar, e tenho o PR, que é 1,0889, ou seja, seria o meu PR. Multiplico isso aí por 20, aí eu tenho o PR2. Onde é que vai estar esse PR2? Fiquei até curioso aqui agora. Vai estar por aqui, ó.
Vai estar mais ou menos nessa faixa aqui, entre 640 e 650, tá? Vai estar mais ou menos essa 20, porque é o PR aqui, ó, o PR. Vai estar 20 vezes aquele 1,08 lá, tá mais ou menos essa faixa aqui, ó, vai estar entre 640, 650, vai estar por aí, tá? Eu tenho a solução desse exercício também, posso até buscar depois para vocês verem, mas só as respostas das trocas de calor, das potências, enfim, não tem muita informação aí não. Eu não vou interpolar de cabeça, mas eu lembro vagamente, eu já sei que vai dar alguma coisa nessa faixa aqui, de 640, 650, tá? Mas enfim, você vai ter que encontrar ele dessa forma aí, você tem que encontrar de alguma forma seu PR2 tem que ser 20 vezes PR1, essa aqui é a primeira parte. Você encontrou o PR2, obviamente você vai encontrar qual que é a sua temperatura em 2, e enfim, se você encontrou o PR2, você também consegue encontrar, assim, naturalmente você vai encontrar a sua entalpia em 2 também, porque ela também depende só da temperatura, ou seja, você vai matar aqui já nesse processo de 1 até 2, você definiu o seu estado 2, já está definido. Você tem aqui, ó, já no estado 1 você já tem H1, tá? E você já tem agora H2. Faltam só H3 e H4. Vamos lá então. O H3 não tem problema, na verdade, o H3 é o mais simples de todos, porque o H3, ó, processo de 2 para 3, eu sei qual que é o H2, mas o meu estado 3 ele é muito fácil. O estado 3 ele já tem o valor da temperatura, né? A temperatura máxima, que é falada a temperatura máxima do ciclo, é falada no problema, a temperatura máxima do ciclo é 2100 Kelvin, ou seja, olhando para o gráfico eu já sei qual que é a temperatura máxima do ciclo. É C3 aqui, eu pulei uma parte, hein? Isso aqui é 2100. Eu pulei uma parte, que eu achei o H2, mas olha só, já estava resolvendo coisa mais para frente que não precisava. Mas eu vou só terminar esse estado 3. Estado 3, temperatura 3 é igual a 2100 Kelvin. Então tenho que o H3 é só a entalpia, que depende só da temperatura em 3. É só buscar lá na tabela, H3 vai ser o que? Vai ser isso aqui, ó. H3 vai ser 2100 Kelvin. Ó, H3 aqui, ó, 2377,4. É o H3, tá vendo? Para 2100 Kelvin. Mas eu pulei uma parte, eu fui desesperado, não estava pronto para o que ia acontecer. Eu achei o H2, mas esse H2 aqui, ó, eu estou resolvendo o processo até S. Isso aqui, ó, até achar a temperatura em S. Esse PR2, a relação de pressão não tem diferença, porque a pressão que o meu compressor alcança para o processo isentrópico é a mesma do processo real. Eles caem na mesma linha de pressão, tá vendo? Eles não mudam a pressão. O compressor ele tem que executar a função de levar essa pressão até o limite, até onde ele tem que chegar. Seja real, seja quais forem as irreversibilidades, ele vai chegar a essa pressão. Mas, nesse caso, ele está chegando com a mesma pressão, a relação de pressão entre 2 ou 2S é a mesma coisa, mas eu encontrei a temperatura, a partir do momento que eu encontro esse PR2, ele vale somente para o estado isentrópico. Tá? Esse PR2 aqui, ó, seria um resultado para o processo isentrópico, então teria temperatura isentrópica e entalpia isentrópica. Para eu achar o H2, agora o H2 é o que? O H2 ele vai depender da minha eficiência isentrópica, né? Vai depender qual que é ele, então vai depender da minha eficiência isentrópica, eu sei do meu compressor, ela é igual ao H2S menos H1 dividido por H2 menos H1. Então eu posso escrever que o H2 é igual a opa, como é que vai ser, cara? Vai ser H1 mais H2S menos H1 dividido pela eficiência isentrópica do compressor. Isso daqui que é o valor que eu quero encontrar. Isso aqui que é o meu H2, beleza? Então não é essa parte aqui que eu desenhei não. Ó. Vou até selecionar aqui, vou cortar. Ó. Aí, pronto. Essa parte é o H2. E o H3 eu acabei de encontrar também. E o H4 vai ser a mesma coisa do H3. Vou só botar ele aqui para baixo. O H4 vai ser a mesma coisa do H3. Ele vai ser isso aqui, ó. O estado agora de 3. Opa, vou botar em vermelho, em azul aqui pra gente. De 3 para 4 é um processo que vai ser. A gente pode considerar primeiramente o processo isentrópico para calcular. A gente vai novamente usar essa informação, ó, que eu tenho que a minha pressão. Eu sei que a minha relação de pressão, né? Para o processo isentrópico é essa aqui, ó, pressão 4 sobre pressão 3. Ela é igual à relação de pressões relativas, só que vale quando eu tenho, vale para gases ideais, processos isentrópicos. A gente já viu isso aqui, já viu essa parte, tá? Se eu estou em um gás ideal, o processo é isentrópico, eu posso usar essa relação aqui. Tem lá nas minhas aulas de processos isentrópicos, vocês vão ver essas relações aí. Isso daqui depende somente da minha temperatura em 3, né? Temperatura em 3, isso aqui depende somente da minha temperatura em 4. Então não tem nenhuma novidade nessa parte, eu só vou ter que reescrever, pensar que essa P4 sobre P3 ele é igual a 20 também, né? A minha relação de pressão, na verdade, quer dizer, meu P4 sobre P3 é 1 sobre 20, perdão.
no P4 sobre P3, porque o meu P3 é mais alto, ele está lá na região que está recebendo calor. Aqui é 1 sobre 20. Vamos trazer o nosso gráficozinho aqui de novo para a gente conseguir enxergar ele novamente. Eu falo que esse tipo de exercício você tem que fazer o tempo inteiro olhando para o gráfico. O tempo inteiro. Você tem que olha no gráfico, busca de novo, olha no gráfico, vai de novo, busca de novo. Sempre olhando para o gráfico. Você tem isso daí, você vai encontrar agora qual que é a sua... Você vai isolar esses dados aqui agora se você encontrar qual que é a sua pressão relativa. Se você quiser encontrar PRT3, você consegue encontrar facilmente, né? Porque ele só depende da temperatura. Isso aqui também você consegue encontrar então PR3, que é igual ao PR para T3. É só encontrar esse valor que só depende da temperatura, a temperatura está dada, não tem nenhum problema para encontrar isso daí. Então você vai encontrar agora seu PR4. Seu PR4 ele é igual a... Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar PR3, vai ficar 20 vezes, né? 20, olha só, tem que jogar esse 20 aqui, ó, 20 vezes PR3, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, peraí. Isso aqui é igual, ó, eu posso jogar esse 1 sobre 20 pra cá, né? 1 sobre 20 é igual a 1 sobre 20. Então, PR4 sobe e o 20 vai pra lá. É isso mesmo, gente? Ah não, eu troquei bola aqui, tá vendo? Ó, eu troquei bola, isso aqui tá errado. Ó. Até eu inverti, porque aqui tá 4 sobre 3 e o outro virou 3 sobre 4. Então tem que escrever do jeito certo. Ó. 4 sobre 3 tem que escrever do jeito certinho aqui, ó. Vai ser, ó, PR4 sobre PR3, que é igual a PR para a temperatura 4, dividido por PR para a temperatura 3. Isso daqui é igual a mesma coisa que está aqui, ó. Então vai ser igual 1 sobre 20, e agora sim eu tenho que a minha conta vai dar, agora o PR4 é igual a PR3 sobre 20, dividido por 20, beleza. Então achando essa informação aí, eu vou voltar para o PR4, tendo o PR4, eu consigo encontrar tanto a minha temperatura em 4, quanto a minha entalpia em 4S, isso aqui somente os dados, agora eu estou analisando, por que é o S? Porque essa relação aqui, mesmo que a minha relação de pressão P4 sobre P3 seja igual a P4S sobre P3, isso aqui, essa relação que eu estou usando para as pressões relativas só vale para processos entrópicos. Então estou me beneficiando do fato de ser um processo entrópico para encontrar essa temperatura em 4S e também a entalpia em 4S. Mas agora eu tenho a eficiência da turbina. A eficiência da turbina é igual ao trabalho que é real, né? A gente está falando H4 menos H3 dividido por H4S menos H3, ou seja, agora é o trabalho real sobre o trabalho ideal, porque o trabalho real sempre produz menos potência, então essa eficiência isentrópica da turbina. E agora eu consigo isolar isso aqui e encontrar o meu H4. H4 é igual a H3 mais a eficiência isentrópica da turbina multiplicado por H4S, que a gente encontrou aqui em cima, menos H3. Beleza? Isso aqui é a eficiência isentrópica da turbina, não mais, né? Tá bom? Tá aí então nosso H4, encontrou aqui todos os dados agora. Temos H4, temos H3, também está resolvido, H2 está resolvido, H1 está resolvido, a vazão máxima está resolvida, é só substituir esses dados aqui. A sua solução tem que dar algo assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. A sua solução, deixa eu fechar aqui, vou jogar esse Moran Shapiro para cá, que não é ele que eu estou querendo não. A sua solução tem que dar isso aqui, que eu já tinha a resposta dela também. Ela também foi para uma lista de exercícios que eu passei para os alunos e a resposta dela é, peraí, só um minuto, vou caçar ela aqui, que eu vou jogar Brighton. Aí, tá aqui, ó, beleza, exercício 27. Essa aqui seria a resposta dessa. Deixa eu pegar aqui, ponto. Ó, a resposta então para essa questão, ela tem que dar algo nessa faixa aqui, ó. A potência líquida, né, que sai dessa turbina, a potência líquida que sai as três questões, né, quer saber qual que é a potência líquida desenvolvida, a taxa de adição de calor e eficiência térmica. A nossa potência líquida, deixa eu ver aqui rapidinho, aí, beleza, a nossa potência líquida ela tem que ser igual a 4,904 vezes 10 a 4 kilowatts. Isso daí indica, né, se é kilowatts, então você pode escrever isso aqui daquela forma, né, nossa potência líquida. Então, a potência líquida é igual a
tem que multiplicar isso aí por 3, né? 10 a 3 vai ficar então 49,04 megawatts. O calor que é transferido para no processo de entrada, né? O calor que entra, taxa de calor que entra ali no combustor, ela é igual a 1,0066, nossa, que vai virar aqui 100,66 megawatts. E aí a nossa eficiência térmica do ciclo é simplesmente o trabalho que entra ali no combustor dividido pelo trabalho líquido. Isso aqui dá aproximadamente igual a 48,7%. Beleza? Então fica essa aí a nossa resposta. Espero que vocês tenham gostado aí dessa explicação final e da resolução do exercício. Um abraço, até mais.